Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 16. 16 a seguir. Glória a Deus. Choveu muito de lá para cá, meus irmãos. Nós tivemos dificuldade para avançar. Geralmente depois de uma chuva, quantas vezes eu já encontrei acidente, né? Eu dou graças a Deus porque nós sempre temos chegado. Amém. Deus nos tem livrado. É verdade. Mas você sabe, chove, alguém bate, encosta no outro, tem tanta coisa. Mas Jesus é bom. Amém. Nós temos ido e voltado sempre, né? E se uma coisa dessa acontecer, nós damos glória a Deus também. Amém. Porque estamos sujeitos a isto aqui, né? É verdade. Mas quando chove, quando temos problemas, devemos um pouquinho mais devagar, né? Glória a Deus. Amém. Marcos 16. A partir do 15. Marcos capítulo 16, do versículo 15 a seguir. Todos acharam? Diz assim sua palavra: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém. É a tua palavra, ó Deus. Aleluia. Cremos nela. Fala conosco, pois te necessitamos. Amém. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Deus é maravilhoso. É verdade. Nessa noite de oração, eu desejo ser rápido para com os irmãos, desejo ser bem sucinto, porque nós vamos orar. Nós não somos um povo esquecido por Deus, não somos um povo depreciado, sem forças, fadados à derrota. Este não é o povo de Deus, porque tudo aquilo que Jesus fez, Ele disse que seus discípulos fariam. Isso está adiante de nós para realizarmos. Se você não tem feito, não tem vivido isto, você nunca creu, porque está bem dito, bem claramente na Escritura: estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Mas estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deve haver sinais seguindo um crente. E aqui não está dito que é para o pastor, e estes sinais seguirão ao pastor que crer. Não, seguirão aos que creem. Amém. Isso é nosso, meu irmão, minha irmã, isto é seu. Você diz: mas pastor, que conversa cansativa, de sinais, não podia ter uma mensagem mais agradável, não? Ó, meus
irmãos queridos, novos e velhos, no mundo tereis aflições. Se você ainda não teve problemas no mundo, porque você é muito jovem, você crescerá para ter problemas, e você precisará de Deus. Você se sentirá sozinho, você se sentirá em problemas. E quando essas horas chegarem, você vai lembrar de mim, porque há sinais para seguirem os crentes. Há poder de Deus para nós, porque se cumprirá em nós as aflições que teremos do mundo. E para vencer as aflições e os problemas, nós temos a Jesus Cristo, que venceu o mundo e que pode muito bem continuar vencendo através de mim e de você. Amém. Amém? Esses sinais seguem aos que creem. Expulsarão os demônios. Não é intrigante que o Senhor Jesus cite isto aqui sobre demônios? Há lugares em que você não ouve muito falar de demônios. Há situações que são até evitados falar sobre isto. Igrejas que não tratam disto, como se não fosse algo importante isto. Mas é nossa missão principal expulsar os demônios. Amém. Amém. O que você acha disso? Tem você expulsado demônios? Não. Mas é um sinal. E esses sinais seguirão os que creem. Mas você não expulsa demônios? Algumas vezes você convive com os demônios. Como pode ser isto? Você não é um crente. Um crente expulsa Satanás. A menos que você faça um pacto, um acordo com o diabo. Faça algum tipo de troca, porque você deseja algo dele. Um pouco de fama, um pouco de dinheiro, um pouco de estabilidade. Então você compromete a sua fé com Satanás e não o expulsa. Mas eu quero dizer primeiramente, nós devemos expulsar a Satanás. Amém. E como fazê-lo? Só se nós crermos. Quem crer e for batizado será salvo. Ok, então quando você é um salvo, é porque você creu e foi batizado. Ora, se você está crente e batizado, você expulsa Satanás. E o que seria se nós encontrássemos Satanás em sua casa? Satanás, seu amigo? Você me dirá, não, eu não tenho nenhum, não há ninguém, Satanás não é meu amigo, não? E aquela pessoa que critica de Deus, aquela pessoa errada, que faz chacota da sua fé, e aquela pessoa que te influencia para fazer coisas erradas, para você andar na moda, ou para você ser um oportunista, e enganar ali o seu patrão. Quem é ele? É Satanás. E nós, com um ambiente tão favorável, que todo tipo de espírito nos cerca. Deixa eu contar uma coisa. Certa vez o William Branham seguia com alguns pastores, e havia uma prostituta no caminho, e ela se dirigiu a um deles e ofereceu os seus serviços. O homem ficou corado e perguntou ao irmão Branham, por que tantos homens? Por que ela ofereceu logo o seu serviço para mim? E disse o irmão Branham, é porque ela se sentiu atraída pelo seu espírito. Um pastor amigo de Satanás. Vocês estão me entendendo? Qual é o tipo de espírito que você atrai? Será que existe, você fez acordo com algum demônio? Não, pastor, nunca. Vamos fazer uns exames em você? Ver o quanto você concorda com certas coisas? Vamos ver o quanto você concorda com os seus amigos de trabalho? Você não vê que por trás da cara de um de seus amigos tem um demônio? Vou contar outra história de diabo aqui.
Um cristão, homem correto, casado, ele chegou para um pastor e disse: pastor, eu vou deixar o emprego. Por quê? Porque eu vou cair, vou pecar, e antes de eu pecar eu vou deixar o emprego. O que é, rapaz? Tem uma mulher assim, 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 lá no meu trabalho, me tentando, e eu sou homem, pastor, ou se eu ficar lá vai ter um problema na minha vida, então é melhor sair do emprego. Então o pastor disse: não faça isso, vamos orar, e da próxima vez que essa mulher te tentar, olhe bem nos olhos dela, e você vai ver o que é que tem dentro de lá. E assim ele fez. Na próxima vez que a mulher se aproximou, ele olhou bem nos olhos dela, e o pastor havia advertido: olhe para ver se você não encontra um diabo ali dentro. Você olharia e diria: um diabo? Um diabo com cabelo tão bonito, com cabelo cheiroso? Que diabo bom? Diabo, não tem diabo bom, tem diabo. Então ele venceu aquela tentação. Amém. Talvez isso para as mulheres aqui não faça muita diferença, porque você não é tentado por uma mulher? Não. E pelo espírito feminino, pelo espírito de ser sempre bonita, você não pode ver que os chefes disso são homossexuais? Então estão as mulheres femininas lá na mão de homossexuais que estão cuidando de seus cabelos, de sua pele. O que você acha disso? Amigas de demônios. E nós, a igreja de Jesus Cristo, expulsamos a Satanás. Amém. Você pensa que uma mulher cheia do Espírito de Deus pararia no salão de beleza para ser cuidada por um homossexual? Se isso não é demônio, o que é? Não, pastor, nada a ver. Só o cabelo? Não, é o cabelo, maquiagem, sobrancelha, depilação e aí o resto. Amigos de diabo, nós devemos expulsar os demônios. Sabe o que acontece? Quando você começa a fazer isto, seus amigos diminuem. Se você tem muitos amigos mundanos, eu desconfio de você. É verdade. Desconfio de você. Não que você não seja agradável. Eu creio que se você é um cristão, a sua rua vai amar você, vai gostar de você. Agora você não vai ter muitos amigos, não. É diferente. Porque você está sempre cortando o que é errado. É diferente. Um crente popular, crente não é popular. Um crente é impopular. Todavia, ele é tratável, ele é cortês, ele é amigo. Mas não é aquela pessoa que as pessoas querem na sua convivência, porque ele vai dizer a verdade. Vocês estão me entendendo? Amém. Amigos de demônios. Na escola, e vocês, eu falei dos homens, das mulheres. Agora falar dos mais jovens. E na escola? Aquele playboy cabeludo, com aquela conversa agradável. Você sabe que ele é um usuário de drogas. Nada contra o usuário. Mas você sabe que ele tem uma vida libertina. E ele é seu melhor amigo. E você gosta dele. Você está sendo amigo de um demônio. Fale da palavra. Evangelize. E veja se ele vai continuar perto de você. A maneira de você expulsar demônio é pregar a palavra. Amém. É se manter ao redor da palavra. E aqui vou dar um testemunho. Eu fui um jovem aprendiz de marinheiro em Fortaleza. E eu ia para a igreja. Eu ia adorar a Deus. Eu ia fazer isto. Eu tinha meus 18 anos. Eu ia adorar a Deus. Eu ia ali no templo central da Assembleia de Deus de Fortaleza. Foi por isso, eu estou nesta mensagem, porque Deus me chamou. Eu sei o que eu encontrei lá. E chegando lá eu adorava a Deus, eu chorava. Mas quando terminava o culto, eu tinha vergonha, porque eu vi os olhares sobre mim. Um sentimento adúltero. Eu tinha vontade de sair correndo. De onde? Da porta da igreja. Certa vez, e eu era carente de amizade, de conversar. Se é que você me entende, eu era um jovem, moço.
limpo. E aí 2 jovens queriam se aproximar de nós, e eu pensei que eram diferentes. E nós falando de Jesus Cristo, eu e um colega, eu como um cavalheiro, e eu creio em cavalheirismo, acompanhei as moças até o ponto de ônibus. Com qual intenção? Nenhuma, apenas companheirismo. E passaram-se vários ônibus, e nenhum ônibus era o ônibus das moças. E eu estava pregando o Evangelho, e pregando e falando, e a moça que estava, eram 2 moças. Deus é maravilhoso, eu nem maldei, meus irmãos. Agora, você pode hoje rir de mim, ou não crer nisto, e especialmente os mais jovens, né? Mas eu não tinha nenhum mau pensamento. Depois de quase uma hora de passar ônibus ali naquele ponto, elas entraram no ônibus. Aí que minha ficha caiu, que ela entrou em qualquer um, e eu já tinha visto aquele ônibus passar várias vezes. O que ela estava esperando? Uma oportunidade o diabo estava esperando só uma ocasião de fraqueza minha. Se eu começasse a falar dos seus cabelos, dos seus olhos, não, eu falei da palavra todo o tempo, me livrou. Amém. A palavra expulsa Satanás. Sobre o que você conversa? Não, direitos iguais, homem e mulher tudo igual, o feminismo está em alta, para que obedecer homem? Quem manda é as mulheres, e assim, vai conversando. Você vai ver se um homossexual, um sapatão, não se aproxima de você. Agora começa a dizer, uma mulher tem que obedecer a seu marido, tem que ser fiel, e tem que ser mãe. Veja como vários diabos se manifestam ao seu redor, se afastando de você. O ambiente fica diferente quando você fala a verdade. Amém. E te protege, meu irmão, minha irmã. Eu vou dar aqui um testemunho, é um culto de oração. Nós devemos expulsar Satanás. Algumas vezes ele vem em uma pessoa, algumas vezes ele vem como um espírito mesmo, e algumas vezes esse Satanás vem em você mesmo. É verdade, irmão Fernando? É verdade. Esse corpo não foi redimido. Esse corpo trai você e faz as obras do diabo. Então você luta com Satanás fora do seu corpo e dentro do seu corpo. Pelo que Paulo disse, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço. Nós devemos expulsar Satanás. Não podemos expulsar ele dessa carne, porque essa carne foi produzida em pecado. Podemos matar essa carne de fome e dar a ela só a ração natural, normal, para que ela só consiga viver, para que nosso espírito tenha onde ficar. Mas se você cuidar mais da carcaça do que do seu espírito, você vai ter força para pecar. Você alimenta, você dá remédio, você cuida do seu corpo, que quando está sadio, sabe o que ele faz? Comete pecado. O seu corpo gosta do pecado. Alimente o espírito mais do que o corpo. Amém. Você vai ser abençoado. Vou contar um testemunho. Um irmão, filho do pastor que já esteve aqui, ele recebeu o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe o que é receber o Espírito Santo. É quando Jesus se muda para dentro de você. Você é renascido. Você nasce de novo. O nosso problema é que nós não somos renascidos. Nós somos os mesmos velhos homens. Você nasce de novo. Nasce como bebê. Que bebê? É o bebê Jesus Cristo, que vai crescer, e quando ele ficar homem, será o homem Jesus Cristo. E esse jovem recebeu o Espírito Santo. Estava tão feliz, ele pulava, ele gritava, ele chorava. Ele queria muito ir na igreja para orar. Ele queria orar. Que ânsia maravilhosa! Será que é esta a sua ânsia? Voltar logo para a sua casa para ter um momento de oração com Jesus? Isso existe? Para os crentes existe. Se para você não existe, é hora de você reavaliar a sua fé. E esse jovem, ele foi no aniversário, porque a igreja tinha muitos jovens.
E uma jovem fez aniversário e os jovens foram a esse aniversário da igreja, uma igreja grande. Só que a família desta jovem não era crente. Eles estavam lá cantando hinos e brincando, normal. De repente, do hino mudou a uma música mundana. E eles estavam lá embalados, dançando. E caíram e se misturaram. O diabo viu que estava todo mundo feliz e botou uma música diferente. Ninguém quis fechar a cara e brigar. Está entendendo? E deixou ali, dançou junto com o diabo a música do mundo. Só que esse rapaz que estava nessa festa, quando eles estavam se alegrando lá, pulando, antes de tocarem essas músicas mundanas, ele sentiu vontade de falar do que estava acontecendo com ele, desse Espírito Santo. Ele saiu junto com o outro, ficou do lado de fora da casa, falando da experiência com Deus espiritual. Enquanto ele estava ali, falando de Deus, o diabo se aproveitou e fez com que os jovens que estavam louvando a Deus, agora estavam louvando a Satanás com as músicas mundanas. O que foi que guardou esse rapaz? Ele estava cuidando das coisas de Deus. Livrou-se do pecado. Por que nós pecamos? É porque nós paramos de cuidar das coisas de Deus e vamos olhar para coisas seculares. E não aplicamos a palavra. É só isto. Como que foi feita essa construção? Cada bloco que foi colocado um prumo para saber se estava no nível. E fez uma fileira no nível. Depois começou outra fileira conferindo se estava no nível. Se estava no prumo. Pois bem, cada coisa que fazemos devemos conferir se está no prumo. E Deus estará conosco. Amém. Cada coisa, será que Deus se agrada disto? Se você fizer isso logo, você vai ter sua vida toda aprumada. Se você não faz isto, se você não cuida disso, o que acontece é que você vai ficar cheio de bicho de pé. Era melhor você andar calçado e lavar bem seus pés e cuidar. Mas quando você não cuida, você acha boa, gostoso aquela coceirinha? Pois é, você vai ficar com seus pés cheios de bolha e não vai conseguir caminhar uma hora dessa. Por quê? Por falta de cuidado. Satanás é como um bicho de pé. No começo é um cômodo gostoso, uma coceirinha. É como diria um irmão, não tem coisa melhor do que frieira e uma cordinha de rede. É verdade? Que bota o dedinho na cordinha da rede e fica coçando ali até altas horas, disse o irmão do sertão. Ora, eu entendi o que ele falou, mas o correto é você não ter frieira, você cuidar dos seus pés. Não se acostume com Satanás. Satanás, ele não tem vergonha, ele não tem caráter, sabe? Você manda ele embora uma vez e fala, não te quero aqui, e ele volta e diz, olha eu aqui de novo. Eu já te falei. O irmão Brana disse, diga não a Satanás até ele desistir de você. É isto. Mas sabe o que acontece na prática? Nós convivemos com demônios. Eu te convido a expulsar os demônios. Amém. Como? Aplique a palavra. Você não tem que dar carão em ninguém, não tem que dar dura em ninguém, mas apenas declare a palavra e você vai ver o que vai acontecer. Amém? Amém. Porque quando Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que de mim tem ouvido, foi o que Jesus disse. Então quando pregamos a palavra, nós nos limpamos. Quando ouvimos a palavra, nós somos limpos. Nós expulsamos a Satanás com a palavra de Deus, como assim diz o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Fiquemos de pé. Vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se nós temos um pedido especial para a data de hoje, irmão Birajara. Não sei se temos. Pois não. Eu queria pedir uma oração por uma pessoa. Sim, senhora. Diego. É 8 anos. Ô, Toninhos. Tá bem. Ele está doente? Casa na chutada. Oh, vamos orar por ele. Aleluia.
Amém. Diego, não é? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Nos concede, Senhor, viver a Tua palavra, Senhor. É tão simples, Senhor. Não é complicado, Senhor, é simples. Tão simples que muitos tropeçam nesta simplicidade. Nos concede, Senhor, andarmos em Teus passos, Senhor. Nos dá o Teu Espírito Santo, ó Pai, o que nos fará não errar o caminho, Jesus. Nos concede não fazer aliança, Senhor, com Satanás. Não abrir mão, Senhor Deus, da nossa primogenitura por um engano, por uma necessidade, quer seja de amizade, necessidades financeiras ou por doenças. Ó Deus, seja por qualquer razão, Senhor, nos concede permanecer em Tua palavra, Senhor, porque em Ti nós temos provisão de tudo que nós precisamos, porque não há falta nenhuma no Senhor, pois está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nessa noite de oração, nós queremos viver uma vida que Te agrade, Senhor, e sabemos que as bênçãos fluirão e nos encontrarão, Senhor. Não teremos que correr atrás de bênçãos, nem buscar coisa alguma, porque elas virão até nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi dito que eu tenho que buscar isto vai ser dado, será acrescentado. O que eu tenho de buscar é a sua justiça, o reino de Deus. Ó Deus, abençoe meus irmãos nessa noite, tendo ouvido a Tua palavra, que eles possam olhar também nos olhos deste ou desta influência que os tem tirado da Tua presença, que os tem diminuído, Senhor, a constância que deviam ter contigo, que eles possam ver que é um diabo vestido de amigo ou de amiga, vestido de professor ou de um cômico fazendo rir, mas é um diabo, Senhor, ali, nos tomando o tempo que devíamos passar em Tua presença. Ó Senhor Deus, nos concede, Senhor, olhar isto e aplicar a palavra, o que nos dará a liberdade, o que expulsará Satanás, porque ele não pode resistir à Tua palavra. Lembra-te, Senhor, do Diego, Senhor, que está no hospital, ó Pai. Acho que este é o nome. Tu conheces, ajude, Senhor, a criancinha. Cure-a, Senhor. Porque está escrito: colocarão as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Também que oração da fé salvará o doente. Nós oramos, Senhor, que Tu restitua a saúde, Senhor, do menino, conforme a Tua vontade. Faz um milagre, ó Senhor Deus. Lembramos também do irmão Reginaldo, que temos notícias ótimas de que está melhorando, Senhor, e já estará conosco. Confirma a sua cura, Senhor, e o abençoe, ó Deus. Aos demais enfermos, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Lembramos da irmã Beth, esposa do irmão Fernando, Senhor. Tu conheces aquela vida, tudo, Senhor, de trás para frente, juntas e medulas, o íntimo, Senhor, Tu sabes tudo. E eu oro que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e que o mal vá embora. Oro que o Senhor se encontre com ela, Senhor Deus, e que ela reconheça a Tua graça, o Teu amor infinito, e volte o seu caminho a Ti, Senhor, e conserte as suas veredas, Senhor. Abençoe a família do irmão Fernando, Senhor, seus filhos, sua casa, Senhor Deus. Ó Pai, aos demais irmãos aqui
a irmã Rosângela, Senhor. Tu podes curá-la esta noite, ó Pai. Ó Deus, ajuda minha irmã, Senhor. Cure ela, Senhor Deus. Tu podes, se perguntássemos a Ti, queres nos curar? Aleluia. O Senhor diria, quero, porque o Senhor morreu para que fôssemos salvos e curados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu oro que Tu visites esta pequena igreja e que nos cure a todos, Senhor, nos limpe a todos, nos abençoe a todos, Senhor, que nossas crianças cresçam bem para Te servir, livres da influência do mundo, Senhor, que nossos jovens tomem decisões corretas, permanecendo com Tua palavra, e que nenhum espírito, Senhor, possa tirá-los da Tua presença. Abençoe os pais, que tenham sabedoria para reconhecer as ciladas do inimigo e dobrarem seus joelhos e lutarem por suas famílias, Senhor. E todos juntos nessa noite nos concede sermos soldados Teus desta obra neste lugar. Te agradecemos, Senhor, por Tuas bênçãos. E obrigado, Senhor Deus, pela vitória que nos está garantida. Em Teu nome, Senhor Jesus. Agora nos leve em paz aos nossos lares e nos livre do mal. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Diga a Deus, abençoe a seu irmão, a sua irmã. Vamos em paz.